Olá pessoal, sou o Leandro, estudante de psicanálise, estou no meu segundo ano de faculdade e o meu objetivo futuro é ser um psicanalista. E agora retomando a nossa aula 3, que aí a gente vai entrar na terceira parte, porque como eu tinha prometido fazer por partes para não ficar tão longos os vídeos, só que como é um texto grande dessa vez, porque normalmente em média é de 15 a 16 páginas cada aula da faculdade. Só que dessa vez essa aula aí tem 20 e poucas páginas. Então é bem longa. E sem contar que está rendendo bastante. Então já rendeu duas partes de aula. E aí eu deixei já em aberto aqui para a gente dar relembrar assim rápido só do assunto. Então as duas aulas anteriores foram para tratar do tema 1, que foi aparência, atitude, consciência, atenção e orientação. Então foram para esses 5 itens do tema 1. E agora, nessa nossa terceira parte da aula 3, entraremos no tema 2, que aí, deixa eu voltar aqui no tema 2. Tema 2, cadê? Aqui. Senso, percepção e memória. Então, o assunto de hoje, a continuação da nossa aula 3, é tema 2, senso, percepção e memória. Vamos ver o que seria isso, ou essas duas questões. Então aqui o texto ele começa explicando o que é senso-percepção. Claro que o próprio nome lhe dá uma leve ideia do que possa ser, mas vamos confirmar aqui o que seria senso-percepção. O que o texto nos diz? A senso-percepção pode ser definida como a capacidade do indivíduo de apreender em sua consciência os objetos reais do mundo externo até do seu próprio mundo interior. Então a percepção sensorial, senso-percepção, aprender não é de prender, seria apreender, caso reter em sua consciência os objetos reais, mas tanto o mundo externo até do seu próprio mundo interior. Essa função faz a captação intuitiva proporcionada pelos órgãos sensoriais, por exemplo, o tato é um deles. A integração significativa, proporcionada pela consciência reflexiva, das informações absorvidas pelo indivíduo. Então, a senso-percepção é definida como a capacidade do indivíduo de apreender na sua consciência os objetos reais ou objetos até do seu próprio mundo interior. E essa função, o objetivo, faz a captação intuitiva e também a integração significativa das informações absorvidas pelo indivíduo. Tipo, ele integra as informações, o indivíduo ele consegue linkar uma coisa a outra. O que eu estou entendendo aqui no texto. Desmembrando de forma artificial os processos ligados a essa função mental. Temos a sensação, fenômenos passivo, físico, periférico e objetivo, que resultam das alterações produzidas por estímulos externos sobre os órgãos sensoriais. Então, o periférico aqui é aquele de olhar ao redor. Então, órgãos sensoriais. Por meio do qual podemos identificar cor, forma, peso, temperatura, etc. de um objeto e, por sua vez, a percepção. Então, primeiro foi lá do sensorial, do perceber, do toque, da cor, o olhar. E aí depois ainda a percepção, relacionada à discriminação dos objetos. Como se discrimina, dando significação às sensações. Que uma coisa é tu sentir. Sentires ali a questão do objeto, por exemplo, quente. A outra questão é tu perceber que aquele objeto está quente. Então são duas coisas, que daí vem a parte percepção, a parte dando significação para as coisas. Então classificamos as qualidades sensoriais daí no caso as qualidades sensoriais do senso, esteroceptivas, que seriam as visuais, as auditivas, gustativas, olfativas, cutâneas, interoceptivas. Ou melhor, estereoceptivas pelo que eu estou lendo aqui, é o que a gente faz no nosso corpo. Olhar, ver, escutar, cheirar, experimentar, tocar.
Então, são qualidades sensoriais esteroceptivas, vem do exterior, percepção exterior. Já as interoceptivas, que é a questão interna, aí o que são? Bem-estar, mal-estar, fome, sede, sensibilidade visceral, proprioceptivas, sinestéticas, posição segmentar do corpo, equilíbrio, barestesia, palestesia, imagem perceptiva e imagem representativa. Então, na verdade, tudo que não se toca, não é físico, é questão mais emocional, enfim, ou que nem equilíbrio, tudo, aí vem a questão do interoceptivas, questões internas. Porque o equilíbrio a gente não enxerga, simplesmente acontece, um exemplo. E aí fala das alterações quantitativas da sensopercepção. De novo, separando em níveis, se é mais ou se é menos. A gente vê os termos hipo, ou AD, de negação, enfim. Aí o que fala? Ó, consiste em alterações quantitativas da sensopercepção. Aqui já está uma coisa dizendo a outra do título. Aí tem a agnosia, ou agnósia. Aí lembrando o A de novo negando, ó, então é alguma coisa sem ou não existe. Vamos ver, ó. Distúrbio do reconhecimento de estímulos visuais, auditivos ou táteis, na ausência de déficits sensoriais. As sensações do indivíduo continuam a ocorrer normalmente, porém não são associadas às suas representações. O paciente é capaz de descrever a cor e a forma de um objeto, mas não identifica, ele não consegue reconhecer, por exemplo, um guarda-chuva, nem dizer para que ele serve. Essa alteração está relacionada a lesões cerebrais corticais. Então, agnose. Ou agnosia. Aí, pela escrita seria agnosia, não é agnose. Mas, enfim. Mas continuando aqui, a gente está na questão quantitativa do sensorial. Hiperestesia. A hiper é de muito. Aumento global da capacidade sensitiva, ou seja, as impressões sensoriais do indivíduo tornam-se mais intensas, mais vívidas ou mais nítidas. É observada na mania, na intoxicação por anfetamina, cocaína, maconha, alucinógenos. Pode se manifestar também como uma hipersensibilidade a estímulos sensoriais comuns, que se tornam extremamente desagradáveis, por exemplo, diante de leves ruídos. Costuma ser observada na depressão, em estados de ansiedade, e no transtorno do espectro autista, de forma mais intensa. Mas também depressão e ansiedade acontece. E aí vem a hipoestesia, que a hipo é baixa, ó. Diminuição da capacidade sensitiva, o mundo fica sem cor, o paladar do indivíduo não sente o gosto dos alimentos e até sua sensação de dor pode se mostrar rebaixada. Observa-se principalmente em quadros de depressão, esquizofrenia, demências, delírio e transtornos conversivos. Então a pessoa perde a capacidade tátil, por exemplo. Hipoestesia. Tem a hiperestesia, que aí é a aguçada, hipoestesia, que é o mais que diminui. E tem a anestesia. De novo, o A negando, anestesia. Perda da sensibilidade, encontrada nas mesmas situações que a hipoestesia, só que uma questão mais extrema. Existem também alterações de sensopercepção relacionadas ao tamanho de objeto, que aí vem macropsia, micropsia e dismegalopsia. Caramba, quanto termo! Nossa, tem que ler umas 20 vezes esse texto para poder lembrar de todos. Mas é isso aí, pessoal. Bora estudar. E aí a gente vem nas alterações quantitativas de sensopercepção. Primeiro foi só sensorial, agora vem a sensopercepção. As principais alterações de ordem quantitativa da sensopercepção são a ilusão, que se trata da percepção falsa de um objeto real e presente, que pode ocorrer não só em pessoas com transtornos mentais, mas também em pessoas consideradas saudáveis, de que as ilusões visuais são as mais frequentes. A pareidolia, que consiste numa imagem criada intencionalmente com base em percepções e que não é patológica. Por exemplo, ver figuras humanas, animais, objetos em nuvens. As alucinoses, que é uma percepção clara e definida do objeto, porém o paciente tem crítica de que a sua sensopercepção é algo patológico, diferentemente das alucinações verdadeiras.
São também chamadas alucinações neurológicas, já que estão relacionadas a distúrbios de origem orgânica, comuns em transtornos orgânicos cerebrais, na intoxicação por alucinógenos e no fenômeno do membro fantasma em amputados. Quem já não ouviu falar da pessoa que amputa a perna, por exemplo, e ainda sente a perna, como se estivesse mexendo. Isso aparecia muito em filmes de guerra, inclusive. É bem tenso de ver. Nesse grupo de alterações, há ainda aquela que deve ser mais bem estudada, a alucinação, ou seja, a percepção clara, definida e convicta de um objeto inexistente. A pessoa acredita que aquilo é verdade, vivenciada como própria do mundo do sujeito. As alucinações não se originam de transformações de percepções reais, o que as distingue das ilusões. Então, a alucinação é diferente de ilusão. Ilusão, às vezes, a partir de uma coisa, tu imagina outra. Uma situação, talvez. Estão falando mal de mim. Daqui a pouco citaram o teu nome, mas não é isso. Ou, às vezes, alguma ilusão mais, assim, forte, mas não é ainda alucinação. Alucinação, tu acredita em algo que não existe. E conforme o receptor sensorial envolvido, podem ser auditivas, visuais, olfativas, gustativas ou táteis. Então, os 5 sentidos entram na jogada aí. Podem levar secundariamente ao desenvolvimento de ideias deliroides, criadas como uma explicação para aquelas. Então vai criando ideias em cima daquilo que ele acredita ser verdade, dentro da concepção dele. As alucinações verdadeiras possuem uma força irresistível de convencimento e são aceitas pelo juízo de realidade. A pessoa realmente acredita e ela te explica por A mais B que aquilo é verdade. Por mais que pareçam para o próprio paciente estranhas ou especiais. Pseudo-alucinações são imagens representativas involuntárias, fugazes, sem intensidade e pouco nítidas, geralmente visuais e auditivas. Aí a pessoa que tem uma leve ideia, mas não é ainda forte como a questão da alucinação. Aí os pacientes as percebem com seus olhos ou ouvidos internos, com o termo internos referindo-se a algo que se opera dentro da mente, não dentro do corpo ou da cabeça. As alucinações manifestam-se na esquizofrenia, em transtornos de humor, seria bipolaridade, situações de abuso de substâncias e episódios de estresse e fadiga. Sua manifestação também se refere a alucinações factícias em simuladores ou alucinações em que há crítica por parte do paciente. Por exemplo, em pacientes que têm a sensação de que alguém os chama pelo nome. E aí as alucinações visuais podem ser simples ou complexas e tem geralmente etiologia orgânica. Tipo, a pessoa já tem uma patologia. Não é do nada assim que a pessoa tem e é só uma questão passageira. Realmente ela tem uma causa orgânica. Como aqui diz, como em quadros de delírio e na intoxicação por alucinógenos, sendo mais raras em síndromes psicóticas. No caso, as alucinações visuais é raras em psicopatia, como esquizofrenia, por exemplo. As alucinações auditivas são as mais comuns e podem ser nítidas ou ininteligíveis para o paciente. Às vezes ele ouve coisas, mas não entende. Outras ficam bem nítidas. Descrevemos-las como alucinações auditivas de comando quando o paciente relata ouvir vozes imperativas e persecutórias. Então alucinações auditivas de comando é aquela, tipo, vem uma voz dizendo, tu tem que fazer isso, tu deve fazer isso. E a pessoa vai lá e faz, digamos, tu tem que matar aquela pessoa porque aquela pessoa é ruim. Aí a pessoa vai lá e mata, porque a voz disse para ela fazer isso. Então, já alucinações olfativas e gustativas são raras. Em geral, estão associadas entre si, podendo ocorrer na esquizofrenia, quando o paciente se recusa a comer por achar que alguém envenenou sua comida. Entre as alucinações táteis estão incluídas as cutâneas, as térmicas, as dolorosas e as hídricas. Teria a ver com água. O pessoal, olha, tem muita coisa aqui, hein? Esse texto aí tem que estudar bastante mesmo. E aí, continuando, para não se prolongar aí, como se diz aqui, nas alucinações sinestésicas,
As sensações dos indivíduos são localizadas nos seus órgãos internos. Então, quando falam em alucinações sinestésicas, sinestesia, por exemplo, também existem as alucinações que ocorrem nas transições vigília-sono e sono-vigília, conhecidas respectivamente como alucinação hipnagógica e alucinação hipnopômpica. Caramba! Que costumam ser visuais, mas também podem ser auditivas ou táteis. Que é entre o dormir e acordar ali do sonho, no caso. Ou, tipo, antes de dormir ou depois de acordar, enfim. Mas também pode ser auditivas ou táteis, mas geralmente é visual. Então, daqui a pouco o sonho continua. Ocorrendo em pessoas consideradas saudáveis e naquelas com narcolepsia. E aí na questão de drogas, narcolepsia. E por último, as alucinações sinestésicas. Então primeiro veio as alucinações senestésicas, que vem entre sono e vigília e coisa e tal, ou pessoas com narcolepsia, e tem as alucinações sinestésicas, compreendem estímulos sensoriais em um órgão dos sentidos que são percebidos como oriundos de outro sentido. Por exemplo, ver sons, ouvir cores, etc. Mais comuns na intoxicação por alucinógenos. Imagina sentir um cheiro de uma cor. Aí o texto nos traz aqui a avaliação da sensopercepção. Alguns sinais durante a entrevista com o paciente podem fazer-nos suspeitar que naquele momento ele apresente atividades alucinatórias. Atenção prejudicada, quando o paciente parece estar prestando atenção em outra coisa que não nas perguntas do entrevistador, está distraído. Mudanças súbitas da posição da cabeça, como se o paciente estivesse vendo algo a mais na direção de onde vem a voz que ouve, tipo, vira do nada e depois volta. Fisionomia de terror ou perplexidade, principalmente no início do quadro psicótico. Execução de gestos como tapar os ouvidos, os olhos, as narinas ou os órgãos genitais ou protegê-los com algodão ou outro material. Especificamente nas alucinações auditivas, pode ocorrer o comportamento de o paciente falar sozinho, que é conhecido como solilóquio. Solilóquio. Mais uma palavra diferente aí. Falar sozinho, solilóquio, solo. Loque de... acho que é nesse sentido. Dar respostas incoerentes em relação às perguntas e rir de forma imotivada. Olhar fixo em determinada direção, desvios súbitos do olhar, movimentos defensivos com as mãos podem denotar atividade alucinatória visual. Então, são comportamentos que podem identificar uma alucinação do paciente. Em casos mais graves, o paciente pode apresentar uma recusa sistemática de alimentos, que é a gustativa e olfativa, podendo achar que está envenenada, por exemplo. Isso levando à perda de peso excessiva. Coçar ou tentar afastar algo da pele, alucinação cutânea, começa a coçar, ou acho que é uma coisa pegando ele, aí ele tenta arrancar. Deixa eu ver o que mais. Porém, o paciente não apresentar nenhum sinal sugestivo de atividade alucinatória durante a sessão não exclui a possibilidade de ele ter sintomas de alucinação. Uma coisa ele não está apresentando e pode ser que tenha. Então vale reforçar que o exame psíquico do paciente é feito durante a sessão e também com seus dados dos dias, semanas anteriores. Então na prática será muito mais comum um relato prévio do paciente ou familiar sobre seus sintomas do que observá-los facilmente em um consultório. Por exemplo, ele pode ter apresentado vários sintomas, mas não apresentar ali no consultório. Aí vai ter que dependendo de um parente, alguma coisa assim. As questões sensoriais. E aí vem a memória. E a memória pega aí muita gente aí. O que diz aqui? A memorização se constitui de uma atividade psíquica basal pela qual se dá a aquisição de conhecimento e aprendizagem. Aprendizado. Memória. Enfim. Os quais são essenciais para o desenvolvimento e a sobrevivência do indivíduo. Estou precisando, porque já esqueci algumas palavras aqui. As informações armazenadas na memória dizem respeito às nossas experiências perceptivas e motoras. Tanto o que a gente tocou, sentiu, viveu. Assim como as nossas vivências internas, o que a gente sente. Também faz parte da memória. Memória afetiva, por exemplo. Ou a memória afetiva que a gente tem dos nossos pais,
com parentes, ou de um cônjuge, ou de um amigo, amiga, enfim. Então tem várias maneiras aí. O processo de atividade da memória é dividido em 3 fases. Então tem que saber da questão das 3 fases da memória. Que tem a fixação, armazenamento e memória de evocação. Que os nomes já são bem sugestivos, mas vamos ver o que diz aqui o texto. Fixação refere-se à aquisição de novas informações e depende da preservação do nível de consciência, vigilância, atenção e senso-percepção do indivíduo. Então fixação é o momento de estar recebendo as informações. E aí vai depender do teu envolvimento com a questão se aquilo vai fixar ou não. E aí vem o armazenamento. Nessa etapa ocorre a manutenção das informações que foram fixadas em um processo bastante dinâmico. Então aí primeiro é receber informação. Segundo é armazenar, guardar, que nem agora no momento estou recebendo informação. E vocês também. Então essa é a parte da fixação. Depois tem o armazenamento, que seria daqui a pouco rever o vídeo, rever o texto, buscar em outras fontes as informações. Aí vem a questão do armazenamento, que aqui é um processo bastante dinâmico, então pode acontecer em diversas partes. E ainda tem o armazenamento orgânico, que é o processo interno nosso que faz a gente gravar, ou ficar na memória esse conhecimento. E por último, que é dividido em a atividade de memória é dividida em 3 fases, que é memória de evocação. O nome já diz tudo, mas vamos ler aqui. Corresponde ao retorno ao presente de modo espontâneo e voluntário dos dados fixados. Por exemplo, eu falei do hipo e do hiper. O texto não explicou o que é hipo e hiper. Mas por eu saber, questão de ter estudado vestibular, enfim, aí eu evoquei a informação para vocês. Então essa questão do hipo que é baixo, o hiper é alto, o A de negação. Então são evocações que ocorreram aí na minha memória para vocês. Então daqui a pouco eu estou falando uma coisa, aí surge outras questões da memória de vocês. E acredito que se evocou alguma coisa aí, deixa nos comentários aí o que surgiu à mente de vocês aí na questão do texto, enfim. Então é isso que está dizendo, os nomes são bem sugestivos mesmo. Nada de novidade. Novidade é saber que existem 3 fases aí, 3 tópicos na questão do trabalho mental, da memória. Na classificação das memórias temos a memória sensorial ou imediata, que dura menos de 1 segundo, permanece ativa apenas o tempo necessário para se dar a percepção e a mais precisa, pois ainda não se baseia nas vivências do indivíduo. Por exemplo, às vezes está olhando ali o YouTube, ali, vendo os vídeos, e aí daqui a pouco surge uma thumbnail, que é a capinha do vídeo, que chama atenção, e às vezes é uma questão de 1 segundo, visual. Não chegou a experimentar ali o conteúdo, a vivenciar, mas a questão visual chamou atenção. Então esse é um exemplo. Em seguida, a memória de curto prazo, ou recente, dura de alguns segundos a minutos, armazenando temporariamente as informações para a realização de tarefas cognitivas. Por exemplo, passa um endereço para a gente, tem que ir em tal lugar. Aquela ida é só uma vez na vida ou na morte. Não vai te preocupar em decorar um nome de novo. Ou fixar na memória para que eu vou usar essa rua. Não vou voltar mais. Ou alguma leitura, alguma curiosidade, uma notícia, tu olha aquela notícia, mas enfim, passa batido, não vai te preocupar em armazenar. Aí fala do curto prazo, armazenando temporariamente as informações. Tá. A memória de trabalho se compõe, então a gente viu primeiro a memória de curto prazo, a memória sensorial, que é imediata, curto prazo, que dura alguns minutos, tem a memória de trabalho. Se compõe de 3 subsistemas. Um verbal, que armazena informação auditiva sob a forma de linguagem falada. Por exemplo, vocês assistirem essa aula, é um modo de memória de trabalho, que é verbal. Visoespacial, que mantém ativas as imagens visuais de objetos e informações de localização no espaço. Aí ela está falando visoespacial. E o executivo central, que coordena os outros 2 e direciona a atenção. Então o executivo central é o que faz direcionar para a questão do verbal e espaço. E por último, a memória de longo prazo,
corresponde ao registro dos dados e se apoia na vivência do indivíduo, armazenando permanentemente as informações. Então, por isso que na escola, o que sugerem para os professores, a questão de didática? Trazer aquele conhecimento na prática do aluno. Por quê? Porque daí, trazendo na prática, o aluno ele apenas não recebe informação, ele consegue colocar na memória de longo prazo. Então, por isso é importante a vivência da... Claro, porque nem, por exemplo, aqui, os nomes totalmente estranhos. Claro, tá estranho porque eu não tive a convivência nessas palavras, nesses termos. Depois começa a ficar aquilo recorrente, aquilo começa a se tornar comum, começa a vivenciar aqueles termos. E aí fica fácil. Então, essa é a questão. Então, se apoia na vivência do indivíduo, armazenando permanentemente as informações. Ela se subdivide em explícita, então ainda tem uma divisão dentro da longo prazo, que é explícita, com informações sobre o que é o mundo, que são evocadas voluntariamente e podem ser expressas em palavras. E é implícita, não declarativa. A memória explícita subdivide-se, por sua vez, em memória episódica e memória semântica. Então a explícita ali, que é a questão do mundo ao redor, se divide em duas partes também, que é a episódica e semântica. A episódica é uma memória explícita que se refere a eventos autobiográficos, a vivências pessoais do indivíduo. Por isso que é episódica, é episódios da própria pessoa. Vinculados a determinado local e ocasião. Claro, não é a pessoa que vivenciou, às vezes um trauma, ou uma festa, enfim, emoções diferentes ali que surgiram. E já a memória semântica se refere a conceitos atemporais, compartilháveis com as outras pessoas. Isso na memória semântica, que está falando da explícita, nesse caso, que a explícita ainda se divide em duas. Nossa, quanta coisa! Que é a episódica e semântica. Então a semântica se refere a conceitos atemporais, tipo, não tem um tempo, e é compartilhado com outras pessoas. Na memória implícita, a que não se enxerga, armazenam-se conhecimentos que são adquiridos sem esforço. Por exemplo, o processo de desenvolvimento perceptomotor para executar tarefas e seu aprimoramento ao longo do tempo, devido às experiências prévias. Um tipo de memória automática e flexa, não descrita por palavras e pré-consciente. Um exemplo é o caminhar. Quem precisa pensar para caminhar, por exemplo? Ninguém. Quero ir no mercado. Vai lá e vai no mercado. Então tem essa diferenciação. Alterações quantitativas de memória. Aí vem a questão da quantitativa. Para cada caso tem alterações quantitativas e qualitativas, vocês viram? Então por isso que o assunto é bem extenso. Então vamos ver as alterações quantitativas de memória. E acredito que daí seria nosso término da aula. E ficava a próxima continuação, porque é conteúdo, hein, pessoal? Em tese a gente estaria terminando. Então não seria dividido em 3 aulas. Mas eu estou preferindo assim, acredito que vai ser mais proveitoso, mais palatável, mais degustante, digamos assim. E acredito que vai ser mais proveitoso também a questão das aulas. E aqui alterações quantitativas, vamos ver. E aí, claro, constitui alterações quantitativas olha, tá até embaralhando aí, da memória. Amnésia ou hipomnésia. Quem já não viu falar? De novo o termo negando. Então, mnésia deve vir de memória. Anterógrada, dificuldade de formar novas lembranças de longo prazo e de adquirir novas aprendizagens a partir do momento em que a doença se instalou. Ocorre principalmente nos quadros demenciais, de déficit intelectual e nos transtornos amnésticos. Também pode fazer parte dos quadros de delírio, acaba esquecendo, estados crepusculares, transtornos ansiosos e de agitação psicomotora devido à diminuição na capacidade de concentração. Nessas situações, o sujeito perde objetos, não consegue gravar recados e transmiti-los, nem nomes e rostos de pessoas que acabou de conhecer,
pode se desorientar quanto à localização e ter dificuldade em registrar o dia corrente. Olha, eu espero não estar por aí, porque muita coisa aqui eu encaixo. Ah, que horror. Chega uma idade aí que, olha, acho que isso aí não precisa ser patológico. Pessoal, não é fácil. Então, tem a gente vê a amnésia ou hipomnésia. Ah, tá. É que aqui falou a anterógrada, que é a dificuldade de formar novas lembranças. Anterógrada, tipo... E aí depois tem a retrógrada, ou de evocação, dificuldade ou perda da memória de fatos anteriores ao fator casual. Ah, tá, agora tá claro, ó. Então, a anterógrada é o depois. Retrógrada é antes. Então, a anterógrada, a gente não esquece o que já aprendeu. Mas acaba esquecendo os novos conhecimentos. Já a retrógrada, ou de evocação, a dificuldade ou perda da memória de fatos anteriores ao fator causal do distúrbio mnêmico, relativo a um período limitado de tempo, horas ou dias, e que ocorre principalmente em quadros dissociativos e traumatismos crânioencefálicos. E ainda tem um outro tipo de amnésia, retroanterógrada. O que seria? A anterógrada é o que se esquece depois. Retroanterógrada, também denominada mista ou de fixação e evocação, forma mais comum de amnésia, aparece nos quadros demenciais de delírio, ou ainda após um traumatismo crânioencefálico. Que na verdade as duas coisas, esquece tanto antes como depois. E tem a lacunar, que também é chamada de localizada, traço de falha da memória que abrange especificamente um determinado espaço de tempo, com limites mais precisos, durante o qual há um prejuízo na capacidade de fixação. Ocorre posteriormente a um estado de coma ou delírio, ou durante um período maníaco ou psicótico, devido à agitação psicomotora, uma crise de pânico ou um evento psicológico traumático. A pessoa acaba esquecendo aquilo que aconteceu. A amnésia lacunar, mas o nome já diz, é bem sugestivo, diferente dos outros nomes aí. Amnésia seletiva, perda de elementos mnêmicos com valor psicológico específico, que não afeta a capacidade de reter novas aprendizagens. É observado em quadros dissociativos, como na amnésia psicogênica. Então é uma coisa bem específica assim. E tem a hipermnésia. Antes era amnésia, agora é hipermnésia, que é hiper é muito. Anterógrada, que é depois do fato. Capacidade exagerada de armazenamento de novas informações, é o inverso. Geralmente está relacionado a uma habilidade específica, por exemplo, de memorizar uma grande quantidade de números ou nomes. Pode ocorrer em pessoas consideradas saudáveis, porém mais frequente em indivíduos com déficit intelectual ou TEA, que é o transtorno, o TEA, se não me engano, é do autismo. Então tem a questão da memória. Então essa seria uma hipermnésia anterógrada, aí vem a hiper. A retrógrada, daí de detalhes do passado, observada na síndrome maníaca, na qual ocorre um excesso de recordações num breve espaço de tempo. As lembranças são pouco claras e precisas e não há controle voluntário sobre elas. A gente vem. Aí vem a hipermnésia seletiva, comum na depressão, em que se relaciona a fatos dolorosos ou que despertem sentimento de culpa. Na mania, quando há sucessos nas realizações pessoais. E nos quadros delirantes, quando há fatos que pareçam confirmar um juízo patológico. E aí, daí agora tem a qualitativa de memória, vamos ver o que vem. Tem bastante coisa. Mas vamos concluir, pessoal, o tema 2, que daí a gente deixa o tema 3, 4, 5 para a próxima aula. Então vamos se estender um pouquinho aqui para a gente, que agora vai falar da qualitativa de memória. A paramnésia, ou alucinação de memória, corresponde a uma distorção no processo de evocação. Então, a paramnésia, ou alucinação de memória. Quando a lembrança do indivíduo não corresponde à sensopercepção original, embora para o paciente ela seja verdadeira, podendo misturar presente e passado e envolver distorções ou inclusão de detalhes, significados ou emoções falsas. A fabulação ou confabulação seria um tipo especial de paramnésia. Então, quando falar em paramnésia, é a pessoa que está se lembrando de porque me aconteceu tal coisa em tal lugar, mas nunca aconteceu.
que é alucinação de memória, que é a mesma coisa que paramnésia. Então, quando falar paramnésia, é a mesma coisa que alucinação de memória. Já na alomnésia, ou ilusão de memória, o paciente evoca lembranças verdadeiras ou reais, adicionando alguns elementos falsos ao núcleo da imagem mnêmica, de forma involuntária. Ela aparece no delírio, na demência, nos transtornos amnésticos, nos estados crepusculares, na mania, depressão, esquizofrenia e no transtorno delirante, como expressão do conteúdo dos delírios. Então, é bem... Daqui a pouco ela aconteceu de ela pegar um trem, mas naquele trem ela disse que teve um assalto, sofreu um assalto. Já no déjà vu, ou já visto, uns falam déjà vu, outros déjà vu, ou déjà vu, que seria uma pronúncia francesa. Enfim, mas fiquem à vontade aí para... Eu sou, que nem eu já falei num dos vídeos, que essa coisa de pronúncia, não... acho que a gente não tem que se cobrar tanto, não que não possa aprender ou melhorar, enfim, mas o mais importante é a gente conseguir se comunicar com outras pessoas. É isso que eu creio. Claro, diferente na língua materna, que a gente tem todas as regras, enfim. Claro, é legal saber bem a outra língua, claro que é. Mas como eu já falei também, muitas pessoas vêm de fora. Por exemplo, pessoas de língua anglo-saxônicas que não definem os artigos, acabam falando o mesa, por exemplo. E a gente entende, e ainda acha louvável que ainda está falando português. Então tem isso. Mas voltando aqui no assunto, para não se estender, no déjà vu, já visto, o indivíduo interpreta uma situação nova como uma repetição de memória que lhe é anterior, como se ele já houvesse vivenciado. Vou dizer que, assim, é tenso. Todo mundo já passou por isso. Aquela sensação que parece que aquilo já foi vivenciado em algum momento. E no jamais vu, enfim, nunca visto, situação antiga vivida como se fosse a primeira vez de sua incidência. Ambos os quadros podem ocorrer na esquizofrenia, em síndromes ansiosas e em pessoas sem alterações psicopatológicas. Por isso que eu falei. Déjà vu é uma coisa que sempre acontece. E aí ali que fala o jamais vu, aí essa é uma situação antiga vivida como se fosse a primeira vez. Então tem aquela sensação que tu já tá vivenciando aquilo de novo, como se fosse a primeira vez. Na criptomnésia, as lembranças voltam à mente do indivíduo, mas não são reconhecidas como tais, parecendo fatos novos, de forma repetitiva e em curto espaço de tempo. Aqui já está autoexplicativo. A avaliação da memória, que eu acho que isso aqui é o mais importante. Durante a coleta de dados da anamnese do paciente, já é possível ter uma estimativa inicial sobre as suas capacidades mnemônicas, principalmente a sua memória de evocação. Como ele organiza a cronologia dos fatos narrados, os detalhes de sua história e sua autonomia de vida diária. A cronologia é importante, pessoal, porque, por exemplo, uma vez um documentário sobre psicótico preso, que tinha cometido crime, coisa e tal, aí no interrogatório, claro que daí não era um tratamento terapêutico, o indivíduo ele contou 6 vezes a história diferente, da mesma situação, e acreditando que aquilo de fato estava contando verídico. Então tem isso. Quando necessário, solicitamos uma avaliação formal mais detalhada, por intermédio de testes neuropsicológicos padronizados, como o teste de cópia de figura complexa de Rey e alguns subtestes de bateria Wechsler. Convém lembrar que fatores como ansiedade e sintomas depressivos podem alterar o desempenho real do indivíduo. Então aqui a gente conclui a questão da memória e do senso-percepção. E espero vocês na próxima aula, ainda na aula 3, o tema 3, aí entraremos na linguagem. Então tá, pessoal, até a próxima.